Olá, bem-vindo ao Painel Univale. Hoje vamos falar de cultura. No dia 29 foi o Dia Nacional do Livro. E sabe esse livro que você tem lá na prateleira, que já leu e não quer mais? Pois é, ele pode ser bem aproveitado. A Biblioteca Pública de Itajaí está com o projeto Semeando Livros. A intenção é fazer com que o livro aí ganhe asas, né? Fique nas praças, nos pontos de ônibus e tudo mais. É um projeto muito bacana que incentiva a leitura e de graça, né? Aqui no estúdio eu vou conversar com a Andréia Valmira dos Santos, que é a diretora, a coordenadora da Biblioteca Pública de Itajaí. Obrigado pela sua presença. Que interessante esse projeto, né, Andréia? Tirar o livro da prateleira, deixar nas praças, nos pontos de ônibus, onde as pessoas possam ter também acesso além das bibliotecas, né? Bom dia a todos os ouvintes. A Biblioteca Pública, ela sempre está criando projetos diferenciados para que o público procure, esteja mais presente nela. E o nosso Semeando Livro, ele é um projeto que já vai fazer 2 anos, né? É um projeto que realmente ele vive nas praças e nos espaços públicos, não públicos também, escolas, privadas ou não. Então é um projeto que está bem envolvido com a comunidade. E como é que foi essa receptividade de 2 anos para cá? As pessoas se sentem surpresas? Vocês já tiveram algum retorno, algum feedback, por exemplo? Olha só, o projeto Semeando Livro, a Biblioteca Municipal tem vários projetos. Um dos mais belíssimos é o Semeando Livro, é o que mais tem saída. E assim, com esse projeto Semeando Livro, a gente acaba trazendo mais pessoas para a doação de livros. Porque se você tem um livro em casa que já usou e que não tem um carinho especial, um presente, ele pode ir para a Biblioteca Pública, onde outras pessoas fazem o uso da leitura, né, que é muito importante. As doações são bem-vindas, né? Como é que a pessoa faz a doação? A doação, a pessoa vai na Biblioteca Pública, conversa com o pessoal dos nossos auxiliares de biblioteca e lá a gente passa todas as informações necessárias em relação à entrega do livro. É coisa rápida, você pega os livros, leva para a biblioteca, a gente faz um documento, um termo de responsabilidade e já fica como doados. Basta ter vontade, né? Basta ter vontade e desapego, né? Agora sim, muitas pessoas querem se desfazer e levam qualquer livro, por exemplo, né? Assim, por exemplo, uma apostila de ensino médio, isso tudo. Quais são os tipos de livros que vocês aceitam? Depende, porque livros didáticos nós não aceitamos, né? Até porque nós temos um acervo, porque os livros da biblioteca em si, não é chegar e doar. Tem todo um acervo que faz toda uma triagem, né? Quais os livros que realmente... Porque tem livros que chegam para doação que eles não têm como doar, né? Tem pessoas que passam livros para frente, mas não tem. Então, ele passa por toda uma triagem do acervo para poder eles irem para frente. A gente não... Muitos não têm mais condições de manuseio, porque a maioria de uso, dos né? livros que nós recebemos, eles são de uso perfeito. Eles só vão para doação, para o Semeando Livro, se eles tiverem condições realmente boas. E aqui vocês têm um selinho, né? Que Sim. indica o projeto. O projeto, né? Daí que fala sobre a questão do buscando trazer um pouco de alegria ao seu dia. Então, essa questão do projeto Semeando Livro é tanto infantil também, a gente faz infantil também. Nós tivemos a semana do Dia das Crianças, que foi Semeando Livro para quase todas as crianças que nós recebemos, na faixa de quase 700 crianças durante 3 dias na Biblioteca Pública, com atividade e também com Semeando Livros. Quando a pessoa recebe o livro, ela termina de ler, ela pode fazer também já... E fazendo a campanha também, deixar em outro lugar, isso é interessante também, né? Porque o Semeando já fala, né? Se você pega um Semeando Livro, você pode passar para frente. Vai semeando esse livro, porque o projeto ele é bem claro, ele não tem que parar em você, tem que ir adiante. E quantos livros, mais ou menos, você tem uma ideia de quantos você já distribuíram nesses 2 anos? Não tenho uma ideia de quanto. Eu sei que cada projeto que se faz, que por mês a gente deve fazer 4, 5, 6 semeando livros,
A gente é 150, 200 livros, depende o espaço que nós temos. Né? Agora a gente vai fazer uma atividade, vamos levar 150 livros, então depende de onde nós vamos a quantidade de livros, mas são muitos livros, isso pode ter certeza, são muitos livros. E isso incentiva bastante a leitura, né, André? A gente vê que o país ainda está caminhando nessa questão de ler, né? Porque há uma pesquisa que diz que é 10% da população, outra diz que é 6% da população que tem o hábito de leitura. Então, isso é um trabalho bem interessante para incentivar, porque às vezes a pessoa, embora tenha as bibliotecas, tudo, às vezes a pessoa não tem essa informação que tem esse acesso aos livros, né? É porque eu vejo assim, o incentivo à leitura começa em casa. Né? Se tu tem família leitora, com certeza o seu filho vai ser leitor também. Então, isso tudo, toda a questão de educação, ela começa em casa. E os livros, a biblioteca pública, a gente está fazendo um projeto muito interessante, que é trazer as nossas crianças, tanto da rede municipal como da rede particular, para dentro da biblioteca, para eles pegarem, para eles manusearem. O livro ele tem que ser usado, o problema do livro ele não pode ser guardado. Né? O livro ele tem que ser usado. A criança chega na biblioteca pública, ela vai no infantil, ela tem que tirar o livro do lugar, ela tem que mexer no livro, ela tem que olhar o livro. Né? O livro não pode ficar guardado como se fosse um bem que ninguém pode mexer. E as crianças, elas precisam desse movimento. Então, eu acredito que tudo a gente já está num ensaio bem interessante em relação a trazer as crianças para a biblioteca, a incentivar a leitura e trazer os pais juntos. Uma novidade interessante que nós temos na biblioteca pública, nós temos o Sótão Encantado. Então, nós temos uma atividade todo último sábado do mês. A gente faz uma atividade com as crianças, com roda de leitura e contação de história. Então, eu convido a todos os últimos sábados dos meses, os pais, porque os pais, eles param, eles ficam assim, encantados. Porque o adulto também gosta de uma contação, o adulto também gosta de história. Né? E é um espaço cultural interessante, na realidade, para ir no fim de semana, no sábado, que vocês abrem, no sábado até meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Quem sabe mudamos até futuramente, né? Porque as mudanças estão para acontecer, né? E no sábado, né? Claro, tem aquele pai que vai passear com a criança na praia, no shopping, mas passear com a criança na biblioteca traz fortalece esse lado cultural também, né? Com certeza. E como é que você vê a reação dos pais? Você falou que os pais ficam encantados. Assim. Ficam encantados, tá? Quando nós fizemos assim, alguns projetos relacionados com leitura, que os pais, eles vão juntos, assim, porque são os pequenininhos, tá? Os tchutchuquinhos que vão lá, eles ficam lá brincando, ficam olhando, mas os pais, eles ficam olhando assim, para a contadora, sabe? Então, gente, cada vez que tu tá ouvindo uma história contada, tu fica assim, às vezes, de boca aberta, porque é interessante. Então, às vezes, o pai acha que é um programa chato, não é não. É um programa maravilhoso. Isso também é o que você falou, né? O incentivo à leitura começa em casa. Então, o pai levando a criança para esse espaço que é a biblioteca pública, isso já é também um grande incentivo à leitura, né, E o Semeando Livros, esse ano, a gente vai fazer de capricho semear nas praias. Nas praias. Vamos semear nas praias. Ganhar os turistas, então. Ganhar os turistas, ganhar a praia, a biblioteca pública vai fazer um banner bem lindo e nós vamos para as praias. Olha, isso é uma novidade porque interessante. Porque tem crianças, né, também, então vamos fazer os dois, o infantil e o adulto. Então, elas ficam lá, vão ficar amanhã, as crianças vão pegar, vão ler, os pais também. E na praia se tem tempo para ler, né, que se está na praia... curtindo, tendo um momento de lazer, né? Nós trabalhando e curtindo também, né? Porque praia só, né? Nós trabalhando e o povo curtindo e lendo. Agora, o que eu acho bem interessante na biblioteca também é a questão da hemeroteca, né? Dos periódicos, né? Eu vejo muitas pessoas ali que entram de manhã cedo na biblioteca para poder ler os jornais, né? E as revistas semanais também, né? Isso é bem interessante, esse espaço ali criado, né? São os usuários de carteirinha já, né? Uhum. São aqueles que nós abrimos a porta e eles já estão lá com todas as informações para o dia. Principalmente as pessoas mais idosas, né? Elas sempre vão fazendo essa parte. Já é o nosso bom dia, é o bom dia para o funcionário e já é o bom dia para esse usuário que
que está conosco todos os dias. Tem Parabéns usuário pra fiel, eles. então? Fiel demais. É. Tem usuário. Que frequenta todos os dias a Todos biblioteca. os dias a biblioteca, e também a biblioteca. Interessante porque a biblioteca, eu sou professora, né? Uhum. Sou professora da rede municipal há 28 anos. E quando eu fui para a biblioteca, saí um pouco da minha realidade, porque a escola é outra situação. Outra dinâmica, né? Sim, são estratégias diferentes. E lá a gente vê que tem... O pessoal para mesmo, sabe? Vai estudar, tem o seu tempo para aquilo. É bem interessante. E os nossos usuários de carteirinha, a gente dá os parabéns para eles. Eu sou frequentador bastante de biblioteca. Em cada cidade que eu vou, eu procuro saber se tem biblioteca. Sim. E tinha visto na Casa da Cultura lá de Porto Alegre, né? Lá onde Casa da Cultura Mário Quintana. Sim. Essa ação das pessoas chegar de manhã cedo e estarem lá lendo, folheando os jornais e tudo mais. Aí vi aqui na biblioteca de Itajaí também a mesma cena, assim, eu achei interessante, né, assim, o interesse, né, dessas pessoas pela leitura imediata e tudo mais, né? Porque a informação está ali diária, né? Uhum. Tem jornais, tem as revistas, então eles podem estar contribuindo de uma forma importante, né? Até voltando para casa com algum assunto específico, né? Para comentar com a família. E como que a biblioteca, ela vai até a escola também? Existe esse projeto? Sim, nós temos o projeto, sim. Nós temos a Biblioteca Andante, né? Que é um projeto que vai até a escola levando histórias e também levando poesias agora, né? Porque nós temos uma pessoa específica que... Porque assim, ó, na biblioteca pública, eu já aproveito o embalo. E a gente vai analisando os funcionários. Quem tem, né, o lado poético, o lado de leitor, então o pessoal acaba se envolvendo com o projeto. Então a gente vai até as escolas, leva o Semeando Livro, muitas vezes, leva a contação de história para as criancinhas e também para jovens, né? Hoje à tarde a gente vai estar na igreja, na paróquia da Fazenda, com as pessoas da terceira idade, né? Fazendo uma atividade de semeando e uma contação de histórias, 3 horas da tarde. É importante para eles também, porque o livro se torna um companheiro, às vezes, para com certeza. Amenizar um pouco a solidão, né? Daí a gente vai levar o semeando, deixa lá e eles vão semeando para outros. Bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Andréia a respeito desse projeto tão bacana e a respeito também um pouquinho da Biblioteca Pública, que é um espaço muito interessante, é um patrimônio aí do município, né? Uma casa que é tombada também, uma casa bem característica e lá dentro fervilha aí cultura, né? A biblioteca passou por uma reforma e é bem agradável aquele espaço de estar lá, ler, pegar um livro. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente sobre a Biblioteca Pública de Itajaí. Um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é cultura. No dia 29 foi o Dia Nacional do Livro. E eu estou conversando aqui no estúdio com a Andréia Valmira dos Santos, que é a diretora da Biblioteca Pública de Itajaí. A Biblioteca Pública que tem um trabalho bastante interessante, é um ponto cultural muito frequentado e muito dinâmico aqui de Itajaí. E eles estão com um projeto aí Semeando Livros, que é o seguinte, coloca em praças, também em pontos de ônibus, em qualquer espaço público ou privado, vem aqui um bilhetinho do projeto Semeando Livros, que é bem interessante e isso é um trabalho de incentivo à leitura. A biblioteca indo aos espaços para que as pessoas tenham mais acesso aos livros. Andréia, a gente falou bastante sobre o Semeando Livros e agora eu queria falar com você um pouquinho sobre a estrutura da biblioteca, né? Hoje a biblioteca é um modelo, é um exemplo, né? E tem prateleiras de autores catarinenses, autores itajaienses. Isso também incentiva aos autores poderem escrever mais, produzirem mais literatura? Isso. Olha só, na biblioteca, nós entrando na biblioteca, a gente já vê toda aquela parte bonita mesmo, como você falou. A biblioteca por dentro ela está muito bonita. Ela é um ambiente gostoso, é um ambiente adequado para aquilo que nós queremos, para a leitura. E a questão das estantes que nós temos com a organização, nós temos sim, específico dos escritores catarinenses, nós temos itajaienses. Só que o que nós precisamos mais é abraçar esse povo,
sabe? Esses escritores nossos, de Itajaí, de parceria. Santa Catarina, com parcerias. E a gente está com ideias de entrar com parceria com as escolas, né? Porque as escolas, se a gente acaba levando os escritores para as escolas públicas, né? Porque a biblioteca em si, ela na realidade, ela existe a biblioteca municipal. Só que também nós somos responsáveis pelas bibliotecas das escolas municipais. Então, se nós fizermos essa parceria, até os nossos pequenos começam a conhecer os nossos escritores itajaienses. Esse contato é muito interessante, né? Porque às vezes vê o nome do autor aqui na capa e pensa que é muito distante, né? Isso, conhecer o autor. E é interessante, sabe, quando a gente vê as crianças conhecer assim, ó, foi ele que fez o livro, olha só que legal, conhecer, é como se fosse algo muito diferente na vida dela, né? Sim, então, isso é importante para a criança. Vocês têm um serviço lá também que é bem interessante, que é da restauração, né, dos livros. Isso, nós temos... um serviço interno, na realidade, né? Isso, um serviço interno, Restaura a Aline, né? Ela faz, a nossa restauradora, ela acaba analisando todos os livros, por isso que a nossa biblioteca ela é organizada e os livros são tudo impecável, porque a restauradora ela faz um trabalho excelente de observar. Aí nós temos também o Charles, que é o bibliotecário, junto com o Rodrigo, que faz toda essa parte de olhar mesmo o livro, de ver se ele precisa de cuidado. A gente diz que é o hospital do livro para as crianças, né? Aqui é o hospitalzinho do livro. Aí o livro vai lá passar por toda a medicação. Então a Aline faz todo o reparo, ela deixa o livro novo novamente. É bem interessante. E o frequentador pode, por exemplo, assistir um pouquinho do que ela faz de restauração? Olha só, todos que entram na biblioteca, enquanto eu estou lá como diretora, eles têm acesso a tudo. Se você vai lá e quer conhecer, a gente leva, a gente pede permissão. A restauradora é uma pessoa maravilhosa. Se tem vontade de assistir, de ver como é, não tem problema nenhum. A biblioteca está aberta até para isso. Hoje, qual é o acervo da biblioteca de Itajaí? Nós temos 31.119 exemplares. Nossa, é bastante, né? Eu acredito assim, ó, depois, quando eu entrei, eu achava como você, é bastante, né? Mas a gente precisa de mais novidades, né? Então, só que compra livro sempre, que quer doar as novidades em relação... Então, a gente está sempre aberto. Nós temos também a biblioteca, ela tem um espaço de horário maravilhoso, né? Em termos das 8 da manhã, sem fechar para o almoço, até as 19 horas. Né? A gente está trabalhando direto. E, então, é um espaço para todos os momentos. Sem contar que é um espaço de pesquisa também, né? Porque hoje tem muita coisa que ainda não se acha nas redes sociais, no Google e tudo mais. É um espaço de pesquisa também, né? É mesmo que tu ache, mas tem gente que gosta do livro. Do né? físico. Do físico. Nós temos também a nossa parte de informática, que quando a biblioteca acorda, que abre suas portas, já temos os nossos usuários de carteirinhas da parte da informação ali de computadores, né? Então, nós temos esse usuário que também ele é de carteirinha, que ele sempre vai lá, pesquisa, vê como é que está na net e depois... E como que funciona, além das doações, a aquisição dos livros? Vocês vão pesquisando títulos que estão saindo recentemente e o município compra isso? Como é que é feito isso? Na realidade, a gente as compras deveriam ser feitas com frequência. Nós estamos com um projeto e com uma parceria em relação à Secretaria Municipal de Educação para estar comprando mais livros. A gente precisa, sim, que o município invista mais nisso, com certeza. Porque eu vejo bastante assim, títulos recentes lá também, né? Que saíram aí no mercado e que já estão lá também. Muitos deles são doações. Muitos deles são doações. São doações. A gente, assim, ó, nós estamos agora, acreditamos que vai vir uma leva boa de livros novos, que a Secretaria já está com todo o levantamento de livros que nós precisamos. Mas que isso realmente, o poder público ele tem que olhar com uma forma bem carinhosa, sim, cada vez mais para a nossa biblioteca em termos gerais, né? A biblioteca é maravilhosa, tem que ter esse acervo, esse espaço para o cidadão, sabe, para o município ficar indo, mas assim, ó, não deixar de lado, sabe? Tornar um hábito, na realidade. Tornar um hábito, mas assim, ó, tu tem que ir num lugar que isso te incentive a cada vez mais. Então, um espaço bonito, né? Não adianta... E livros recentes, livros novos,
Isso tudo a gente precisa, assim. Eu acho que o espaço lá, o layout da biblioteca proporciona isso, né? Ficou muito agradável da pessoa querer ficar lá, né? Porque, exemplo de outras bibliotecas de prateleiras de, sei lá, que não incentivam tanto, o ambiente incentiva muito, né? Mas a gente gostaria que fosse mais pessoas, sabe? Nós acreditamos assim que a biblioteca pública ainda ela não é tão procurada não, tá? A gente que está lá dentro direto, assim, às vezes a gente se sente até um pouco só em relação a isso. Os projetos que a biblioteca tem é que incentiva o usuário a vir. Mas o usuário de casa, essa pessoa que está em casa, que às vezes fica tarde vendo TV, vai lá. Sabe? Pega um livro, você já pode fazer, faz o seu cadastro, né? Leva os seus documentos pessoais, né? Não se paga nada para isso. E eu acredito sim que a biblioteca, essa é uma opinião também, que a biblioteca deveria ser além de um ponto cultural, um ponto turístico, né? Deveria estar na rota turística do município, né? Houve uma proposta aí de fazer, quando tinha navios de turismo, de fazer caminhadas pela cidade e tal, e iam na igreja, em alguns pontos, mas eu acho que a biblioteca também deveria estar incluída nesse roteiro turístico da cidade, né? Vocês recebem alguns turistas também? Recebemos. Com a Volvo, a gente recebeu turista na biblioteca pública, sim. Só que eu vejo assim, ó, a gente está com estudos para mudanças mesmo em relação assim, ó, até o horário da biblioteca, né? Porque a biblioteca, na minha opinião, ela deveria, sim, ser aberta à tarde, sábado à tarde, na minha opinião, enquanto diretora e uma cidadã que se fosse... E o domingo com eventos culturais, porque a gente precisa de algo que chame essas pessoas para a biblioteca. Incentiva mais a leitura também. É porque se você, indiferente que você faça, se for algo agradável, interessante, vai chamar o pessoal. E o pessoal vai entrar, e o pessoal vai ver aquele livro que faz tempo que ele não viu na estante, e ele vai levar. Isso é que é importante. Tá certo. Eu queria agradecer você pela presença, parabéns aí por esse projeto tão maravilhoso, na realidade, de incentivo à leitura, né? E a gente vai encerrar agora, obrigado para você, a gente vai encerrar agora com a Deise Correia, que é auxiliar de biblioteca, lá da Biblioteca Pública de Itajaí, que vai encerrar aí essa semana também de comemoração ao Dia do Livro, que foi no dia 29, com uma poesia aí para vocês. Fundiei minha alma no teu mar, segura, singrei por oceanos nunca antes navegados. Tua destreza me seduziu, e plácido meu sentimento marolou. No acalanto das tuas águas, a maresia esqueci, e no amor das tuas ondas renasci. Imenso, torrente, profundo e afluente, assim tu és, manancial dos meus desejos, brisa que entorpece e inebria. No teu curso transcendo meus medos e galgo mais amor, destes quais sobrevivo cotidianamente. Ok, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Vamos aproveitar o feriado para colocar a leitura em dia nesse projeto tão interessante aí que é o Semeando Livros. Bom final de semana e até a semana que vem.